Irmãos, Pai seja convosco, amém? Graças a Deus, que bom estarmos reunidos nessa noite, noite de Santa Ceia, noite que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Atos. Quero convidar você para uma reflexão. Você que está na maratona bíblica conosco, passou por esse capítulo 5, há mais ou menos 3 dias, 2 dias. Quero trazer uma reflexão nessa noite especial, diante do que Deus tem ardido no nosso coração, para a nossa igreja local. Atos capítulo 5, vamos ler o versículo 41 e 42. Quem achou, diga amém. Versículo 41, olha o que diz a palavra. E eles se repartiram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome de Jesus. Versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Quantos creem que Jesus é o Cristo? Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Curva a sua cabeça, vamos pedir para o Senhor falar conosco mais uma vez. Pai, já estamos na Tua presença, adoramos e louvamos o Teu nome. Agora pedimos que o Senhor possa falar a cada um de nós, de acordo com os Teus propósitos, com os Teus interesses, Pai, para a nossa vida, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que chegou aqui, de todos nós que somos membros, de cada visitante que veio ouvir a Tua palavra hoje. Que o Senhor possa gerar em cada um de nós aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus nós cremos e por fé te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, quero meditar com você hoje com base em uma pergunta. E essa pergunta, ela, embora seja uma pergunta simples, quero desafiar você a refletir na sua vida pessoal, o que isso significa ou de que maneira isso se torna tão importante para você. E a pergunta que eu quero meditar com você é com base nessa pergunta, que é a nossa reflexão de hoje. A pergunta tão simples que quer dizer o seguinte: quem gerou o que você está vivendo? Cada um de nós aqui, existem muitos fatores entre nós que nos diferenciam, tem fatores que nos aproximam. Por exemplo, o lugar onde nós moramos pode ser que seja próximo um do outro, a realidade social de alguns podem ser parecidas. Mas eu quero falar sobre isso que pode ser um fator, e com certeza é, biblicamente falando, e por isso vamos falar sobre isso hoje, de quem gerou o que você está vivendo. Não apenas as coisas boas, mas especialmente os grandes desafios. E aproveito para ressaltar isso, num tempo que nós estamos vivendo aí, um tempo de muitos desafios, irmãos. A igreja passará por muitos desafios nos próximos anos. Nessa última semana, eu não sei, provavelmente você deve ter acompanhado, o Evangelho, nós temos percebido cada vez com maior clareza que os planos do diabo contra a igreja, eles são especialmente contra as nossas famílias, a tentativa da destruição familiar, destruir o que é o padrão família para nós, e além disso é silenciar a verdade, e Cristo é a verdade. Então essas duas coisas são dois grandes ataques inflamados do diabo contra nós, contra você que é a igreja. Nós vivemos, inclusive nos últimos dias, você deve ter visto, o assassinato daquele pai de família lá nos Estados Unidos, um jovem, que por discutir aquilo que acreditava com base nas escrituras, acabou sendo assassinado brutalmente, por um atirador. E não se engane, eu não quero tentar trazer nenhum tipo de posicionamento sobre esse assunto, embora seja muito óbvio para todos nós que somos igreja. Mas eu quero refletir com você para que nós possamos juntos entender o que significa de fato, ou o que está gerando o que a gente vai viver nos próximos dias, ou o que você está vivendo hoje. Nessa noite de Santa Ceia se torna muito importante essa reflexão, e por isso eu peguei esses 2 versículos do capítulo 5 de Atos. Eu quero tentar de maneira bem breve narrar com você. Se você tiver com a sua Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 5, por favor. A gente não vai ler o texto, os versículos todos, a partir do versículo 12, mas nós vamos narrar para que você entenda um pouquinho do propósito pelo qual esses caras, quando chega no versículo 41, eles entram em um cenário
onde eles estavam felizes pelo fato de serem sido considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. E mais do que isso, essa consciência de serem dignos de sofrer em nome do Senhor leva esses caras a viver diariamente no templo e nas casas, pregando nesse nome, anunciando esse nome, ensinando as pessoas. E eu não sei como que você chega aqui, irmão, nessa noite, mas eu percebo claramente que da parte de Deus existe o interesse dele de nos levar a vivermos esse evangelho que é real. Um evangelho onde a mensagem que tocou onde o teu coração e a tua mente, ela é propagada através de você. Nessa noite é muito importante você levar isso em conta, que é uma noite de lembrar do sacrifício de Jesus, é o porquê que ele viveu tudo isso. Então, a partir do versículo 12, você que está acompanhando aí, você vai ver que o que está acontecendo é que Jesus ele é levado aos céus, os discípulos eles permanecem, ficam esperando o Pentecostes. No capítulo 5, a partir do versículo 12, você vai perceber que está acontecendo, né, que esses discípulos estão vivendo já o cumprimento daquilo que foi profetizado por Jesus, declarado por ele, que eles fariam muitas coisas no nome dele. E muitos sinais estão acontecendo, prodígios. Se puder botar aí no telão para ir acompanhando o versículo 12. Aí existem sinais feitos por esses apóstolos, liderados por Pedro. No versículo 13 você vai encontrar que as pessoas começam a admirar aquilo que está acontecendo através de homens simples. Pessoas que eram, muitos deles pescadores, pessoas que estavam talvez à margem da sociedade da elite do Império Romano, que era o poder vigente sobre aquele tempo. Versículo 15 você vai ver que isso se torna tão palpável e tão grande que as pessoas de vários lugares, elas começam a levar os enfermos nas macas. Imagine essa cena, eu quero desenhar isso para você, para a gente chegar ao versículo 41. Aí as pessoas começam a levar as pessoas que estão enfermas nas suas próprias macas em direção aos apóstolos. Aí você vê o versículo 16, né? Gente das cidades vizinhas, elas passam a se aproximar dos apóstolos porque elas ouvem, e aí muitas pessoas possessas começam a ser libertas, né? Espíritos malignos são tirados, curas, milagres. Isso é a igreja que está vivendo. E aí versículo 17 dá um salto aí, e você vai ver que um grupo de pessoas começa a criar uma certa revolta, né? O grupo dos sacerdotes, né? Ancorados aos saduceus, ao grupo do partido dos saduceus, dependendo da versão que você está lendo. Por quê? Porque tinha inveja. Através das suas vidas, eles viviam pela lei. Eu quero falar exatamente sobre isso. O que você está vivendo hoje foi gerado por quem? Essa pergunta base para a nossa reflexão. Aí você vê que esse grupo de pessoas, eles começam por inveja a atacar e perseguir os discípulos. O versículo 18 vai mostrar isso. Os discípulos são presos numa prisão pública. Versículo 19, um anjo desceu e os liberta. Versículo 20, o anjo manda eles voltarem para pregar no templo de novo. Eles acabaram de ser presos. No dia seguinte, vocês vão pregar de novo. Versículo 21, na manhã, eles estão onde? No templo pregando a palavra de novo. Então, ouvindo a voz de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, eles voltam ao templo para pregar a palavra. Versículo 22, aquele mesmo grupo que os prendeu descobre que eles tinham sido libertos de alguma forma milagrosa, mesmo com as prisões trancadas, que é o que vai narrar o versículo 23. Versículo 25, você vai ver que alguém diz para eles assim: olha, eles foram libertos e eles estão lá no templo pregando a palavra. Então eles vão para o templo, prendem de novo os apóstolos. Versículo 26, versículo 28, você vai perceber que eles pressionam os apóstolos a não falarem mais no nome de Jesus. Aqui nós já podemos fazer uma pequena pausa. Eu não sei como você está aqui, mas você que já se entregou para Jesus, tem alguma coisa que está te impedindo de falar no nome de Jesus? Se tiver alguma coisa, pode ter certeza que é um plano do maligno. Aí a questão é, o que você está fazendo diante das ciladas do maligno, das situações que o mal tem levantado, para que a tua boca e os teus lábios não sejam usados por Deus para a propagação dessa mensagem. Versículo 29, você vai ver que eles respondem a essa liderança: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Versículo 32, eles explicam o porquê eles não podem parar de falar nesse nome. Os versículos anteriores também, mas no 32 está mais claro. Eles dizem: olha, a gente não pode parar de falar no nome de Jesus, porque nós somos testemunhas do que Jesus viveu e de quem ele era.
Tem alguém aqui que é testemunha de quem Jesus é? Levanta a sua mão e dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Quem é testemunha não consegue não falar no nome de Jesus. Isso é ser testemunha, é falar, declarar aquilo que ele é, os seus feitos e quem de fato ele era. E aí você vai encontrar exatamente esse cenário aí, né? O versículo, parei em qual aqui? No versículo 32, não é isso? Aí o versículo 33 você vai ver que os membros do conselho, eles decidem agora, eles tomaram a decisão, agora nós vamos matar esses caras. Aí versículo 34, surge o ponto central da nossa reflexão de hoje. A partir do versículo 34 do capítulo 5. Surge um personagem decisivo que é sobre o conselho dele, que é a nossa reflexão de hoje. O nome desse cara chama-se Gamaliel. Ele é um especialista ou mestre da lei, muito respeitado por todo o povo. E esse cara surge na história. Ele pede para os discípulos serem retirados do meio do recinto dessa discussão que está sendo feita para dizer o que vai ser feito com esses caras. Os discípulos são tirados. Versículo 35, o que acontece? Versículo 35, ele começa a aconselhar os próprios fariseus e saduceus. Ele diz, olha, tomem cuidado. Bota o versículo 35 para a gente aí, por favor. Tomem cuidado com o que vocês planejam fazer. Ele começa com essa reflexão, olha só. Então disse ao Sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Versículo 36, é Gamaliel falando. Porque algum tempo atrás ele começa a explicar o risco que esses caras estão correndo, dependendo do que eles fossem fazer a estes homens. E aí você vai ver no versículo 36, ele começa a explicar sobre dois caras, ele dá dois exemplos de homens conterrâneos, mais ou menos do seu tempo ali, tinham passado por anos atrás, com movimentos semelhantes ao cristianismo. Uma figura de um líder que era revolucionário e se dizia ser alguém importante, ajuntava seguidores. O primeiro deles é esse cara Teudas, né, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas aí quando esse cara foi morto, todos os que ele obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Aí ele dá mais um exemplo no versículo seguinte, versículo 37. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Muitas pessoas acreditaram nesse cara também. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Aí ele dá esses dois exemplos. Ele vai agora trazer de volta para a situação que eles estão vivendo. O Sinédrio está tentando tomar uma decisão de matar aqueles caras. Ele vai dizer agora, olha, aconteceram dois casos recentes. Esses casos não eram verdades, porque quando o líder do movimento morreu, o que aconteceu foi que todos se dispersaram e aquele movimento se acabou. E aí ele vai falar sobre o versículo seguinte, o versículo 38, que ele diz o seguinte: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. A palavra de sabedoria é muito interessante, né, irmão? Deixem que vão embora. Aí ele vai dizer o porquê disso. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, o que eles estão fazendo? Curando pessoas, libertando, declarando o nome de Jesus. Aí Gamaliel está dizendo, olha, se o que esses caras estão fazendo vem de homens, será destruído. Porque Jesus havia acabado de ser morto dias anteriores. Agora ele continua no versículo 39, ele diz, olha o que ele vai dizer aí, ó. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. É a partir daqui que eu quero começar a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Você está no versículo 39. Quando você chega no versículo 40, eles aceitam esse conselho. Versículo 41, os apóstolos saem alegremente, que é o texto que nós lemos. Depois que ele dá esse conselho, todo mundo aceita o conselho dado por Gamaliel. E eles são liberados. Aí vem o texto que nós lemos. Esses caras que estão sofrendo perseguição e ataques do próprio Sinédrio, agora eles saem alegres por acreditarem ser dignos de sofrer em nome de Jesus. E essa posição de não deixar de falar em nome do Senhor, sobre os seus feitos, sobre quem Ele era, o Cristo, os move para algo ainda maior. Eles todos os dias estavam nos templos e nas casas anunciando que Jesus é o Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso no seu lugar?
Agora eu pergunto para você e você, porque nós somos a continuação dessa história aqui. Nós estamos agora séculos depois. A história continua acontecendo nos nossos dias. Só para confirmar aqui, alguém aqui é discípulo de Jesus? Levanta sua mão e dê glória a Deus bem alto. Se você é, a história é para estar continuando. A mensagem precisa continuar acontecendo nos nossos dias. E aí esses caras, eles estão revelando um princípio base da vida de um cristão, ou de alguém que é um seguidor de Jesus. O mover do coração para que todos os dias o teu coração esteja predisposto a estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada. E não apenas isso, para levar a palavra de Deus aonde você está, que é na sua casa. Esse é um dos princípios pelos quais nós acreditamos nos grupos pequenos. Que o coração da gente ele é tão contente, tão satisfeito pela presença de Deus que nós recebemos, que nós levamos essa mensagem para os grupos menores. Aonde você está, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nos seus vizinhos. Esse é o princípio das células aqui, dos grupos pequenos. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você necessariamente. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: e o que você está vivendo foi gerado por quem? Porque o que esses caras estavam vivendo aqui foi gerado por Deus. Por isso que nunca morreu. O Gamaliel falou: olha, se esse negócio foi gerado por homens, isso aí por si só vai se acabar. Mas se foi Deus que gerou esse negócio, vocês vão estar lutando contra Deus. Aí eu trago essa pergunta agora para você, irmão. O que você está vivendo foi gerado por quem? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da vida de uma pessoa que pelo menos deseja viver para Deus. A boa notícia é que se é Deus que está gerando as coisas que você está vivendo, nada vai poder parar a mensagem da cruz que começou na sua vida. Se foi Deus, se Deus está gerando a tua história e os teus próximos capítulos, nada vai poder parar essa mensagem. Pode surgir o que for. Pode surgir problema familiar, pode surgir situações onde você parece que ficou acuado, pode surgir ameaças para você perder a renda que você tem, ameaças para você de repente perder o emprego, ou sair de situações que você achou que eram a tua segurança. Mas a verdade é que quem se move pela palavra de Deus é uma pessoa que ela agora entende que é o próprio Deus que gerou isso que eu estou vivendo hoje. É o próprio Deus. Então, se Deus gerou algo em você, olha bem para a pessoa do seu lado e diga para ele aí: se foi Deus que gerou o que você está vivendo, diga para ele aí: se foi Deus que gerou o que você está vivendo, nada pode parar a mensagem da cruz de Cristo na tua vida. Amém? Um outro aspecto, além desse primeiro mencionado, é que nada adianta ou não adianta lutar contra alguém que age por Deus. Não adianta lutar. Ele é quem protege e conduz tudo para que Cristo continue sendo conhecido a cada geração. Talvez você está aqui nessa noite e você nem tenha entendido. Pode ser que você esteja nessa situação. Você está lutando contra algo que Deus já gerou em você, irmão. Algum de vocês, irmãos, entre nós, eu falo por ser uma pessoa que viveu isso, sentiu isso na pele. Eu já lutei muitas vezes para que o que Deus queria fazer na minha vida não acontecesse, porque eu achei que o que eu queria que acontecesse era o que era de Deus. Muitas vezes. Eu disse: não, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas nisso aqui deixa que eu resolvo. Agora, o que Deus gerou, viu, irmão Marcelo? Se foi Deus que gerou, vai acontecer. Talvez você tenha medo, tem alguns entre nós, inclusive esse lugar aqui, essa casa, especialmente para você que nos visita, ou você que é membro desse lugar, aqui é um celeiro de pregadores da palavra, amém? Olha para quem está do seu lado e olha para ver se ele tem cara de pregador aí, de missionário. Se não tem, tem que começar a ter, porque a gente vai gerar segundo a nossa espécie, amém? A gente gera de acordo com a nossa espécie. Esse é um lugar de levantar de pessoas que pregam a palavra de Deus. Então olha para quem está do seu lado e diga: você é um pregador da palavra. E diga para ele: se não for aqui na igreja, diga para ele, vai ser numa célula. E se não for numa célula, diga para ele: se não for numa célula e você não quiser pregar a palavra, procura outro lugar para congregar. Porque nós nascemos para pregar a palavra. Nós não nascemos para vir assistir cultos, irmãos. Eu posso ouvir um glória a Deus aí no seu lugar?
Nós nascemos para isso, irmãos. Senhor, estava cantando? O senhor tá... Rapaz, o Marcelo é cantor. Olha aí, Deus faz até milagre, né? Olha aí, rapaz. E não é sofrência que o seu Marcelo canta, ele canta a salvação de Jesus, né, seu Marcelo? É isso aí? Então, meus irmãos, você vai observar que esse é um princípio. Não adianta lutar com algo que Deus está gerando na sua vida. Não adianta. Se é Deus que está gerando, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele protege e conduz tudo para que Cristo continue sendo conhecido em cada geração. E a nossa é essa. A nossa geração é essa. Então, homens e mulheres de Deus vivem para... eles costumam acontecer, pelo menos se você acredita na Bíblia como nós acreditamos, o costume das Escrituras é de mostrar que homens de Deus geralmente são perseguidos por causa da mensagem que carregam. É bíblico isso. É comum. Agora pergunta para a pessoa do seu lado: você está sendo perseguido por algo? Aí pergunta para ele. Ou você está só perseguindo os outros? Pergunte aí. Se a Bíblia se cumprir na nossa vida, nós seremos perseguidos. Mas a mensagem não vai parar. A mensagem não para. Só para que você não ache que é coisa da minha cabeça, eu estou tentando levantar algum tipo de bandeira aqui. Estou levantando a bandeira da palavra. Você vai ver José, por exemplo, traído, aprisionado. Você conhece muito bem da história, assistiu até em novela já, né? Então, José é o cara perseguido, atacado pela própria família e depois pelo império do seu tempo. Mas Deus tinha um projeto e Ele cumpre o que Ele tem para fazer. Se é Deus que levanta alguém, Ele cumpre o que Ele disse que faria. Você vai ver Davi, por exemplo, perseguido pelo rei Saul, perseguido pelos seus irmãos, sabe, caluniado pelos próprios irmãos. Mas se Deus levanta Davi, é Ele que cumpre o que Ele falou, não é Davi. Davi não tem poder de nada, irmão. Você e eu não temos poder de nada, é o próprio Deus, porque aquilo que Ele gerou, Ele cumpre. Esse é o conselho de Gamaliel. Se foi de Deus, ninguém pode parar. Se foi de homem, uma hora vai parar. Moisés é um cara que já nasceu num período onde as crianças do sexo masculino foram levadas para a morte. E vale lembrar para a gente no nosso tempo, né? Tá ficando até bonito falar de aborto em alguns lugares. Geralmente o diabo age assim. Ele tenta tornar pautas como se fossem de alguma maneira importantes. Os dias de Moisés ali, você vê o aborto defendido. Começa inclusive com as mães. Olha, quando for nascer as crianças, manda matar, se for do sexo masculino. Aí você vê aqui que Moisés, ele é esse cara perseguido desde o nascimento. Depois ele foge por ter matado um cara, um egípcio. E aí ele volta para o Egito depois de um tempo de ter fugido. E aí ele luta contra o império. Irmão, se não é Deus na vida de Moisés, não tinha como lutar contra o maior sistema do seu tempo, um dos maiores da história. E aí um cara como esse, simples, olha para quem está do seu lado e pergunta: você sabe falar direito? Porque Moisés era gago. Diga para ele aí, Moisés era gago, né? Não sabia falar muito bem. E aí o cara, sem saber falar direito, ele liberta um povo para que o Senhor fosse glorificado, irmão. Neemias volta para o seu lugar, para a sua terra natal, para reconstruir muros, passa por zombaria, conspiração, ameaças e reconstrui os muros. Por quê? É porque Deus que está por trás do projeto, foi Deus que desenhou. Tem muitos outros exemplos, irmão. A gente podia passar um tempão falando Esther, oposição de Naamã contra os judeus para matar todo mundo. É Deus que levanta. Lembra da palavra do tio dela, né? Será que não foi para um tempo como esse que você veio? Quando Deus desenha algo sobre a nossa vida, você vai ver Daniel. Daniel tinha oposição porque ele adorava o seu Deus. Os caras se revoltaram com isso e geraram um decreto. E aí, se não é Deus na vida de Daniel, protegendo, né, a cova dos leões, ela se transformou no maior testemunho talvez da vida de Daniel. Acho que talvez não o maior, né? Teve tantas coisas grandes que esse cara viveu, mas um dos grandes. E poderíamos passar mais muito tempo, mas eu quero finalizar com o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que vem ao mundo, a oposição do próprio inferno contra Jesus, o diabo lutando nas tentações, nas tentativas falidas de levar Jesus a não cumprir o seu propósito.
Muitas delas você conhece com certeza, mas Jesus, ele se levanta como um homem simples, despiu-se de toda a sua glória e a sua vitória na cruz, irmão. Que é a noite de Santa Ceia, exatamente esse lugar, nós relembramos disso. Jesus, ele passa por perseguição, é rejeitado, acusado injustamente, crucificado. Tem inúmeros textos que você pode lembrar aí. E aí nós vemos aqui, agora, esses caras em Atos 5, com essa consciência. Eles dizem, cara, não tem como parar de falar no nome de Jesus. É isso que move o coração deles. Não tem como a gente não falar daquilo que vimos e ouvimos. Não tem como. Olha para a pessoa do seu lado pela última vez hoje aí. Pergunta, tem alguma coisa que está parando você de falar no nome de Jesus? Pergunte para ele aí. Eu quero abrir uma observação importante nessa reflexão. Eu tenho certeza que a maioria de nós deseja ser movido e viver coisas geradas por Deus. Amém, irmãos? A observação que eu quero fazer para você nessa noite, especialmente você que já decidiu por Jesus: não adianta agir sem ser por Deus. Não adianta, todo barulho sem realidade do céu, o próprio tempo apaga. É exatamente esse conselho que Gamaliel está dando. Olha, se for de homens esse negócio aí, é por isso que nós vemos muitas coisas acontecendo perto da gente, e às vezes até conosco, que a gente achou que era Deus fazendo algo, e na verdade era o nosso coração emocionado por causa de uma letra, emocionado por causa de alguma situação que nós vivemos algo impressionante. Nós não estamos aqui, irmãos, eu preciso ser claro com você como parte do corpo de Cristo, porque eu serei cobrado por Deus por isso. Hoje eu tenho entendido cada vez mais. Se nós não entendermos, irmãos, que a nossa vida precisa ter uma realidade gerada por Deus, a gente vai ficar iludido por ventos de doutrina. Tem muitos conselhos errados na internet. Tem muitas pessoas que falam até bonito, mas que estão com propósitos diferentes do que a cruz de Cristo aponta. Existem muitas vozes falando para cada um de nós, e se nós não estivermos atentos para viver o que foi gerado por Deus, qualquer barulho que parece ser de Deus, a gente começa a acreditar. Mas como Gamaliel falou, olha, se isso foi gerado por homem, o tempo vai apagar. Mas nós estamos aqui nessa noite, irmãos, exatamente para isso, para buscar o Senhor. Aquele que busca o Senhor, ele se deixa achar por essa pessoa. Quantos aqui desejam ser movidos por algo que Deus que gerou? Levanta a sua mão bem alta e dê um glória a Deus no seu lugar. Uma pessoa movida por Deus, ela vive e morre para propagar o nome de Jesus. Agora você está diante dessa mensagem. Não tem outras pessoas, não tem a tua esposa, ela pode até estar do teu lado agora. Isso pouco importa nesse momento. Uma pessoa movida por Deus vive e morre para que Cristo seja conhecido. É o que Gálatas diz, Gálatas 20, já não sou mais eu quem vivo, Paulo diz, né? Mas Cristo vive em mim. E última orientação que eu quero trazer dentro desse contexto para você, que não é menos importante do que todas as outras, especialmente você aqui que já é adulto. As próximas gerações precisam olhar para nós e ver o verdadeiro evangelho. Se as próximas gerações não enxergarem o verdadeiro evangelho em nós, elas estarão perdidas. Uma geração ensina a outra geração a respeito dos feitos de Deus. Nós não podemos aceitar ser pessoas que vêm ao culto, que se vestem como crente, que botam uma Bíblia debaixo do braço, e isso é o cristianismo para nós. Não, irmãos, nós precisamos ser pessoas que levam a mensagem da cruz onde estivermos, com a nossa postura, com aquilo que nós temos diante de Deus, com aquilo que nós carregamos dentro de nós. Isso se manifesta na hora da situação que acontece na sua casa lá, e parece que você vai perder o controle, você fica descontrolado, de repente você acha que você tem que sair como certo naquela discussão. É nessas horas que a mensagem precisa queimar no teu coração, porque é nessas horas que o evangelho é conhecido. É que você às vezes está até com razão na situação e você diz assim, não, tudo bem, deixa para lá, me perdoa se eu errei. Eu vou compartilhar um testemunho pessoal com os irmãos sobre isso. Eu acho que se tem uma coisa que Deus tem feito na minha vida nos últimos dias, em relação à liderança, se tem uma das coisas que eu mais percebo é exatamente isso. Eu vejo situações horríveis sendo desenhadas em muitos lugares, irmãos, em muitos lugares, situações de proporções muito diferentes,
E geralmente essas coisas se resolvem quando eu vou no lugar e digo assim: irmão, se a gente errou, perdoe. Não era a nossa intenção falhar com você, não. Desculpa aí se foi a forma que você entendeu isso aqui, mas não era isso não, nos perdoa. E aí você acaba uma grande discussão nesse lugar, irmão. Nós estamos diante da cruz de Cristo, aquele que não merecia e que não pecou, e colocou-se no seu e no meu lugar. Por que nós não podemos ceder o nosso lugar, mesmo que pareça que estejamos certos, e nos colocar como uma pessoa assim: cara, se eu falhei, me perdoa. Olha para quem está do seu lado, era a última vez ainda agora, mas olha de novo aí para ele e diga: irmão, me perdoa se eu errei com você, diga para ele aí. E eu desafio você, daqui a pouco você sai daqui, se o Espírito Santo toca em você agora aí, lembra alguém que está mal resolvido, você vai ligar para essa pessoa se não estiver na sua casa e peça perdão. Mesmo que você ache que você estava certo, você vai ver Deus se manifestar, porque Ele se manifesta quando existe alguém dando liberdade para que Ele se manifeste, e você é essa pessoa. É muito fácil a gente orar e pedir: Senhor, eu oro para que aquela pessoa se arrependa e ela mude de direção. Eu ouso dizer para você, em relação à falta de perdão, quando você se coloca na condição de vulnerabilidade para que alguém volte a se aproximar de você, você abriu um grande caminho para o arrependimento dessa pessoa, porque ela não vai ter como brigar com você, não tem como, irmão. Então aqui você vê, eu quero finalizar com esse contexto: as próximas gerações precisam olhar para nós e ver o verdadeiro evangelho. Eu tenho me comprometido com isso, como uma pessoa de Deus, sabe, irmão? Daqui a 10 anos, não sei, ou menos, tem uma nova liderança aqui. Os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, eles viverão de acordo com aquilo que eles viram em nós. Eles vão respirar o ar que nós geramos no contexto cultural. A cultura que nós geramos como igreja vai ser a forma como eles vão entender o que é a verdade. Se os seus filhos olham para você e não veem um leitor da palavra de Deus, uma pessoa de oração, não tem como você achar que essa pessoa estará numa boa direção para liderar no futuro, para ser uma voz de Deus. Isso começa dentro de casa, amém, irmão? Começa dentro da sua casa. Você é uma pessoa que busca ao Senhor, você é uma pessoa que honra teu esposo, teu marido, você é uma pessoa que se coloca no lugar de vulnerabilidade, porque a palavra de Deus ela vai se cumprindo na tua vida, irmão. Aí nós olhamos para esses fundamentos, e eu queria que você entendesse que as próximas gerações estão ansiando para verem alguém de Deus. E sempre que surge, é por isso que surgem as grandes personalidades. As pessoas estão em busca de referência. E Deus nos livre de ser referências que Ele não gerou a gente para ser, né? Mas que Ele transforme a gente, irmãos, porque não tem outro jeito. A igreja de Jesus, ela vai cativando todo mundo que está por perto. Ou causa o cativar, que o que é o cativar? As pessoas ficam desejando fazer parte daquilo. Ou elas serão oposição a nós, não tem outro jeito. Ou as pessoas vão se cativar pela mensagem que nós carregamos, porque é a mensagem daquele que... Por isso que Gamaliel fala, se for de Deus, não tem como parar. A mensagem que nós vivemos, irmãos, não tem como ser parada. Amém? Você pode repetir isso comigo? A mensagem que eu vivo, que é a mensagem da cruz, ninguém pode pará-la. Os planos de Deus, irmãos, jamais serão frustrados. E o plano de Deus para você, eu posso afirmar com todas as letras: você nasceu para pregar a palavra. Você nasceu para levar a mensagem aos perdidos. É pequeno demais viver a sua vida para ganhar dinheiro no final do mês. Isso é importante, faz parte da jornada, mas você e eu nascemos para levar a mensagem aos perdidos. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, eu quero finalizar lendo esse texto. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Se você puder, mesmo sentado aí no seu lugar, curva sua cabeça por um instante.